Nas últimas semanas, a relação entre Brasil e Venezuela atravessou seu momento mais crítico em anos, impulsionada por um aumento da retórica agressiva do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A crise, marcada por ameaças indiretas e um ambiente de segurança tenso na fronteira, ganhou nova dimensão quando, pela primeira vez, o Exército Brasileiro se manifestou oficialmente sobre as declarações e ações da Venezuela. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa e o Exército Brasileiro reafirmaram o compromisso com a defesa da soberania nacional e classificaram as atitudes de Maduro como uma retórica agressiva, sugerindo que, apesar das provocações, ainda não há indícios concretos de uma intenção militar por parte da Venezuela. A escalada começou quando a Polícia Nacional Bolivariana, leal ao governo de Nicolás Maduro, publicou uma imagem que aludia à bandeira brasileira, com a mensagem "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". Embora a imagem não mencionasse diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a figura retratada na sombra possuía semelhanças com ele, o que foi amplamente interpretado como uma provocação. Na legenda da publicação, a Venezuela é descrita como independente, livre e soberana. Eu vejo a independência, a liberdade e a soberania, só que do Maduro, não do público venezuelano, é claro. Qualquer tentativa de chantagem ou submissão ao imperialismo é declarada inaceitável. O problema desses caras é que eles criaram um movimento tão perfeito que eles entram na cabeça das pessoas. Pessoas que não têm um mínimo de inteligência emocional e intelectual vão acabar caindo em uma retórica assim, porque é muito perfeita, entendeu? Há um inimigo lá fora, nós somos a salvação, se junte com a gente. O problema é que quando a gente olha para a realidade é que eles são os vilões, os comunistas são os vilões, e tudo que eles fazem é trair a própria pátria, encher o próprio rabo de alimento, grana, etc. e viver uma vida prazerosa e boa, enquanto a população se ferra a torto e a direito. Onde o comunismo entra, a prosperidade sai correndo pela janela. Um exemplo disso, Cuba sofrendo apagões em pleno 2024, quando todos os problemas de energia já estão quase solucionados. Kim Jong-un na Coreia do Norte, o povo vivendo na mais pura absurdidade. Venezuela, olha quantos refugiados o Brasil não recebe por mês de venezuelanos, numa tristeza absurda. E o Maduro se mantém no poder sobre o seguinte pretexto: se eu não estiver aqui, então o fascismo vai dominar, o imperialismo americano vai corromper a gente. É uma paranoia que tá só na cabeça deles ou que eles utilizam apenas para se manter no poder. Simplesmente ridículo. O governo brasileiro, que há tempos mantém uma postura cautelosa nas relações com Caracas, agora enfrenta uma pressão crescente para intensificar a segurança na fronteira. Agora, depois de entre 2002 e 2010 já ter enviado 5 bilhões de dólares, agora nós vamos ter que fazer algo contra o cara que a gente ficou financiando durante tanto tempo. Que nobre, hein? Bom, fala é nada. Especialmente após o veto à entrada da Venezuela no grupo dos BRICS. A decisão de excluir o país vizinho do bloco econômico foi recebida como uma humilhação pelo governo Maduro, que esperava que a adesão trouxesse apoio econômico e político internacional. O Brasil, no entanto, justificou sua decisão com base no estado das eleições e no sistema político venezuelano, apontando uma falta de transparência e de princípios democráticos como motivos para o veto. O ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, em coletiva recente, reforçou a posição do país de manter uma política de segurança preventiva na fronteira, destacando a capacidade das Forças Armadas em garantir a integridade do território brasileiro. Segundo a CNN, o Exército Brasileiro e o Ministério da Defesa classificaram as ações de Maduro como retórica agressiva, que não reflete, neste momento, uma ameaça concreta de invasão ou ataque militar ao território brasileiro. Em meio à crise, o estado de Roraima, que faz fronteira direta com a Venezuela,
tornou-se o epicentro das pressões migratórias e de segurança. Antônio Denário, governador do estado, solicitou ao governo federal medidas urgentes para enfrentar a superlotação do sistema prisional devido ao número crescente de imigrantes venezuelanos. Entre as solicitações, destaca-se a construção de um presídio federal em Roraima, destinado a abrigar presos estrangeiros que, segundo Denário, sobrecarregam as instalações estaduais. O governador também propôs uma revisão da lei de imigração, buscando critérios mais rígidos para aqueles que chegam ao Brasil sem documentação adequada ou antecedentes criminais verificados. Claro que é bom a gente se proteger no sentido de ter antecedentes criminais bem verificados, etc. Isso é ridiculamente óbvio. No entanto, na cabeça desses pobres venezuelanos, eles estão fugindo do próprio inferno. Muitos, de certo, fugindo só com a roupa do corpo. Então, talvez uma política mais branda seja algo mais humano a ser feito, sabe? Pelo menos na minha concepção. E a gente não sabe também quanto o próprio Maduro não tem exportado os presos e traidores direto para o Brasil através... bom, eles podem simplesmente pegar uma cadeia cheia de pessoas que fizeram porcaria e mandar direto para a fronteira e dizer, ó, se virem, corram, etc, sabe? Então, eles podem simplesmente exportar o pior da Venezuela. Se quiserem, eles mandam e desmandam no final das contas naquele território. A soberania nacional, as pessoas em si não têm poder algum lá dentro, entendeu? O fluxo de imigrantes venezuelanos, que já ultrapassa a marca de 1,2 milhões, continua a crescer, o que pressiona o Estado e os sistemas de segurança e assistência social. Como resposta, o governo brasileiro discute uma proposta de emenda constitucional, PEC, para transformar o Sistema Único Meu Deus, esse cara é igualzinho o Elon Musk, mano. É igualzinho o Elon Musk. de Segurança Pública em uma medida constitucional, permitindo que a União tenha uma atuação direta e coordenada nos estados com crises migratórias. Essa PEC prevê, além do reforço das operações da Polícia Rodoviária Federal em áreas de fronteira, a criação de um sistema de segurança unificado que permitirá o monitoramento centralizado dos estados mais afetados pela imigração. O governo brasileiro, apesar da retórica provocativa vinda de Caracas, manteve até o momento uma abordagem diplomática para evitar um confronto direto com a Venezuela. O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, em uma audiência recente, questionou a transparência do sistema eleitoral venezuelano, o que, segundo fontes próximas, foi um dos fatores para o veto da Venezuela no BRICS. A declaração de Amorim foi recebida pelo governo Maduro como intervencionista, intensificando a desconfiança entre as duas nações. Sempre que um governo toma a medida de dizer que não precisa se justificar e quem questiona X, Y ou Z é criminoso, pode desconfiar. Seja se o povo não pode questionar urnas, seja se o povo não pode questionar uma política, sei lá, desarmamentista ou armamentista, seja o que for. Quando o povo tem que calar a boquinha e aceitar do Estado tudo e qualquer coisa, já está no totalitarismo. Ou a uma vírgula de estar no totalitarismo, sabe? Assim, até porque é uma questão de humanidade. Tudo que não envolve crimes diretamente contra uma pessoa, lesão, etc., tudo que for decisão administrativa, tem que poder ser questionado. Se as pessoas podem se armar ou não, se as pessoas podem escolher outras formas de votar ou não. Tudo isso pode ser tranquilamente debatido. Por quê? Porque não envolve agressão de ninguém, não envolve nada, nada, nada. Então, bom, quando se chega no ponto de uma pessoa... quando se chega no ponto de um governo ser inquestionável e certas decisões administrativas não poderem entrar na conversa, desconfie. Desconfie que tu tá em 1984, como George Orwell narrou no livro 1984.
Em resposta ao cenário instável, analistas defendem que o Brasil poderia considerar uma intervenção multilateral, envolvendo organizações como a ONU ou a Organização dos Estados Americanos, OEA. Esse tipo de mediação internacional ajudaria a conter a crise, a organizar o fluxo migratório e a buscar soluções diplomáticas, evitando uma escalada para o conflito militar. A intervenção também contribuiria para equilibrar a posição do Brasil, que adota uma postura de neutralidade no plano internacional, especialmente ao evitar uma aliança direta com os Estados Unidos, tradicionais opositores de Maduro. E, de acordo com informações obtidas pela CNN, o Ministério da Defesa e o Exército Brasileiro reafirmaram que, embora o discurso de Maduro e de membros de seu governo, como Diosdado Cabello, seja provocativo, ele reflete, por ora, uma postura retórica sem indicativos de ações militares concretas. Esse posicionamento reflete o entendimento do Brasil de que as ameaças fazem parte de uma estratégia venezuelana de reforçar o apoio interno e de desviar a atenção dos problemas econômicos do país. A nota do Exército Brasileiro destaca ainda o compromisso das Forças Armadas com a segurança e a defesa da soberania nacional, afirmando que as tropas estão preparadas para reagir prontamente caso a integridade do território seja ameaçada. A situação tensa na fronteira e o aumento da retórica venezuelana representam um desafio estratégico para o Brasil, que precisa equilibrar o discurso de defesa da democracia com a necessidade de manter a estabilidade regional. Com a pressão interna para que o governo federal tome medidas mais contundentes, o Brasil se encontra em uma encruzilhada diplomática, onde qualquer movimento em falso pode afetar diretamente sua relação com a Venezuela e impactar a segurança na fronteira norte do país. O problema desses caras é que eles não têm a menor noção de que se eles desencadearem de verdade um conflito, cara, começou um conflito, não é assim pra parar, não é levantar a bandeira e dizer eu me rendo e acabou. Acontece uma agressão em massa a outro território por questões ridiculamente óbvias. São dois inimigos que querem neutralizar a movimentação um do outro. Então, não se pode simplesmente dizer eu tava brincando, parei, estou de brinques, ei, calma. Não, abriu fogo, começou uma agressão, o negócio escala insanamente. O Maduro, ele não tem... Bom, ele é comunista, é óbvio que ele não tem noção de humanidade, ele não tem noção de individualidade, ele não tem noção de espiritualidade, ele não tem noção de nada, é somente a política maquiavélica, fria, centrada em poder, é evidente. Só que aí tem eu pra dizer pra ele, avisar a Venezuela que, olha, se der ruim vocês estão muito ferrados, olha o exército brasileiro, olha o tamanho, é quase um continente, vocês são burros ou se fazem? Pelo amor de Deus. Pessoal, mais importante do que prestar atenção em guerras é vencer a guerra da própria vida, não é lógico? Vocês têm que ser o oposto daquilo que o sistema queria que vocês fossem. Vocês devem ser mais produtivos, mais inteligentes, mais libertos, mais sábios, etc. E bom, para isso vocês precisam passar pelo caminho de ser focado e de ser essencialista. Cliquem no primeiro link da descrição para conhecer o Foco e Essencialismo, um treinamento que tem o objetivo de te tornar mais focado, produtivo e essencialista.